lá, 3, 2, 1. Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Wagner, da Japsaprev. Peço desculpas aí pelo nosso atraso. A gente teve um probleminha técnico com a ferramenta aqui, que apresenta para vocês. Hoje a gente tem a intenção de fazer essa apresentação para trazer informações para vocês sobre esse ano, que foi muito volátil, né? No início do ano, a nossa carteira de investimentos ela estava se comportando muitíssimo bem, até mais ou menos junho, quando começaram a surgir novas variáveis no cenário político, econômico, e até mais recentemente, né, a gente começou a ver risco de inflação, juros em alta, além do mundo se deparar aí com uma nova variante aí da Covid-19, a Omicron, né, que apesar de termos poucas informações sobre as suas características, os investidores globais ficaram muito preocupados. O que posso adiantar sobre nossa gestão é que ela é muito ativa no sentido de se antecipar quando necessário, ou até realizar movimentos táticos para proteger o capital, ou até mesmo recuperar perdas possíveis aí de uma forma mais rápida, né? Na apresentação, eu acredito que vamos ter uma comparação dos nossos resultados contra os principais indicadores do mercado, onde fica claro que nós estamos reagindo bem a tudo o que está acontecendo. Não é à toa que no início do ano nossos resultados eram os melhores da nossa indústria, tá? Inclusive, existem outros fundos de pensão nos procurando e querendo copiar a nossa estratégia aí. Lógico que seria muito mais fácil contar toda essa história em um momento melhor, mas é nesses momentos que a gente entende que o trabalho está sendo bem realizado, né? Bom, essa apresentação vai ser a primeira, visando a próxima janela de alteração de perfil de investimentos, que deve ocorrer entre fevereiro e março do próximo ano, né? Com isso, a gente pretende trazer mais outras apresentações, pelo menos mais duas, uma no final de janeiro e outra no momento da alteração de perfil, né? Justamente para trazer a evolução desses cenários que vocês vão começar a ver hoje, tá? Hoje estão aqui conosco o Diego, da Inove Capital, que é o nosso gestor de investimentos, e também o Rony, que é o economista-chefe da Inove Advisory, tá? Bom, vocês podem perceber aí que tem o primeiro slide, tem um QR Code com o Slido, né? Vocês entram pelo próprio celular aí nesse QR Code ou copiam aquele link que está ali, https://app, etc., para fazerem perguntas, né? As perguntas mais voltadas a gente vai colocar vamos pedir tanto para o Diego como para o Rony responderem, tá? Natália, acho que a gente pode passar para o Rony e começar a falar sobre o cenário econômico. Rony, você nos escuta? Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, Rony. Está contigo, tá? Vamos lá. Como o Wagner bem disse, eu sou economista da Inove Advisory, né? E hoje vamos passar um pouco de cenário, contextualizar, né, este cenário de 2021, que foi um ano bem desafiador, né? Começando ali com o cenário global, né, focando ali em Estados Unidos, falando um pouco de China, Europa, e vamos entrar em Brasil, para tentar ali traçar um panorama, entender o que foi 2021 e o que pode, né, nos trazer em 2022. Né? E neste primeiro slide a gente consegue observar, né, são as projeções de crescimento que os principais bancos, que as principais
Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá, acho que sim. Este é um slide, né, que mostra as principais expectativas em relação ao crescimento. O que a gente vem observando? Né? Paulatinamente, né, este crescimento vem sendo revisado para baixo. Quando a gente olha 2021, né, D90, que significa 90 dias atrás, 3 meses atrás, a expectativa de todo o mercado era que a economia americana crescesse 7%. Hoje, essa expectativa já está em 5,6% para 2021. Ainda é um crescimento robusto, mas abaixo das expectativas. 2022 e 2023, vemos o mesmo movimento de revisão para baixo das expectativas de crescimento. E o porquê isso vem acontecendo? E por que isso vem acontecendo nos últimos 3 meses? Principalmente por conta das cadeias de produção ao redor do mundo muito desequilibradas. Aqui a gente sempre dá um exemplo, que é o caso dos semicondutores, que está faltando microchips ao redor do mundo, vem mostrando ali os seus impactos em toda a indústria de produção de veículos. Diversas montadoras pararam temporariamente as suas produções, tanto no Brasil quanto no mundo, e isso vem jogando para baixo ali o crescimento destas economias. E o que se esperava anteriormente, até 3 meses atrás, que esta cadeia de produção já estivesse mais equilibrada, que a China já estivesse produzindo muito mais, coisa que não se confirmou. E isso impactou drasticamente, tanto, por um lado, crescimento, quanto no próximo slide, como a gente pode ver, impactou também a inflação. A inflação não é um problema exclusivo aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, a inflação atual está em 6,8%, sendo que a média americana de inflação é próximo de 1,80%, 2%. Ou seja, a inflação está quase 4 vezes maior do que a média histórica. E quando a gente destrincha o que vem causando esta inflação, parte dela, metade desta inflação, metade deste 6,8% em 12 meses, é devido basicamente a preços de combustíveis e preços de carros novos e usados, que tiveram uma valorização de preços muito forte por conta dessas paralisações, por conta desses desequilíbrios de cadeia de produção. Então, isso veio à tona mais nos últimos meses do ano, mais no último trimestre de 2021, e causou um certo rebuliço ali no mercado financeiro, no mundo inteiro. Quando a gente olha o próximo slide, que mostra como que as curvas de juros, como que os títulos públicos americanos vêm se comportando. Esta linha aí azul mostra o título de 2 anos. E o mercado precificou uma abertura de taxa, ou seja, a taxa saiu de um patamar mais baixo para um patamar mais alto. Por quê? Precificando justamente uma inflação maior e precificando que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter que elevar esse juro muito mais rápido do que anteriormente. O mercado hoje já precifica pelo menos 2 altas de juros na economia americana em 2022. E isso impacta o mundo inteiro. Talvez essa seja a principal curva hoje no mercado. Ela impacta investimento no mundo inteiro. E quanto mais alto o juro americano, mais investimento tende a ir para o mercado americano, porque fica atrativo investir lá e sai dinheiro do mundo todo. Cria aquela aversão ao risco. Todo mundo retira dinheiro ali de alguns ativos de países emergentes, e acaba prejudicando muito renda variável em país emergente, acaba prejudicando muito investimentos de renda fixa em país emergente, inclusive o Brasil, por conta desta abertura, desta preocupação com a inflação, que faz com que essa curva salte aqui, tem um salto significativo, justamente, se a gente olhar o gráfico bem, setembro, ela estava em um patamar de 0,20, essa curva. Agora, em dezembro, ela está em 0,70. Então, ela mais que triplicou ali em 3 meses. Foi justamente o período que os investimentos apresentaram um maior sofrimento em termos de resultado. No próximo slide, a gente tem um outro problema.
na economia americana, que é a questão do mercado de trabalho americano. O mercado de trabalho americano ele é bem flexível, mas isso traz ali os seus percalços de curto prazo. Lá em abril, março, abril de 2020, a economia americana perdeu mais de 25 milhões de empregos em 2 meses. Até hoje, eles não conseguiram repor todo o contingente de desempregados. O saldo ainda está negativo em mais de 4 milhões. Então, tem mais uma questão ali que pode impactar um crescimento futuro americano. O desemprego não está reagindo tão rápido assim, e isso pode atrasar um pouco mais ali a retomada da economia. Então, isso é um ponto para acompanharmos de perto. No próximo slide, entrando já em uma outra praça na China, vem acontecendo exatamente a mesma coisa que estamos observando na economia americana. O mercado precificando cada vez menos crescimento para 2021, 2022 e 2023. E na China tem um outro problema, um problema adicional, que é o caso ali das empresas do setor imobiliário. O mais famoso é a Evergrande, que está passando por dificuldades, e se esta crise de fato se estender, aí sim pode ser um problema um pouco maior ali no horizonte para os próximos anos. Por hora, o cenário base é que a China consiga resolver essa situação no setor imobiliário, consiga salvar estas empresas. Essas empresas são muito grandes para quebrar. A gente sabe que o governo chinês ele é bem rígido em controlar a economia, ele consegue solucionar este tipo de problema. Então, hoje a expectativa é que se tenha um salvamento desta empresa, para não impactar a economia como um todo, para não impactar ainda mais esta questão de crescimento. Todavia, é bem sabido aqui que temos uma certa incerteza quanto ao futuro de todo o setor imobiliário. Quando a gente fala de setor imobiliário, já relembramos da crise de 2008. É um ponto de atenção. Apesar de não esperarmos movimentos tão bruscos como foi em 2008, mas é bom acompanhar, o cenário ficou um pouco mais desafiador, então é bom sempre acompanhar, sempre ter um pensamento de mais longo prazo, porque se fizer mudanças de posições, a gente sempre fala, mudanças de posições muito bruscas no curto prazo, você querer mudar um curso de um navio ali, que é os investimentos da Jepsa, no curto prazo, às vezes pode deixar muito dinheiro na mesa. Então, sempre o pensamento de longo prazo nos ajuda a enfrentar estes problemas que estamos observando de curto prazo, toda esta incerteza que vem acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto em China, Covid, quadro fiscal brasileiro, tudo isso são coisas que estamos enfrentando agora no curtíssimo prazo. No próximo slide, ele traz só uma visão mais atual do que vem acontecendo no mundo. Isto aqui é um indicador da indústria, e este indicador, acima de 50 pontos, mostra que temos uma expansão pelo lado industrial. Abaixo de 50 pontos, mostra que temos ali uma retração pelo lado industrial. E um caso aqui de mais destaque é o caso da própria China. Ela está há 3 meses, praticamente, ali, ou no 0 a 0, ou até com um certo recuo. Esta barra em amarelo é o último mês, mostra novembro, e assim para trás os meses anteriores. Então a China, terceiro trimestre chinês já foi mais fraco do esperado, e o quarto trimestre já mostra sinais que também vai ser um pouco mais fraco pelo lado industrial. Então isso intensifica, acalorou ali os sentimentos do mercado, prejudicou um pouco ali a tomada de risco pelo mercado, pelos investidores globais. Inclusive, novamente, impactou o cenário local brasileiro. E aqui, Brasil, esse último gráfico aqui, mostra que o Brasil já começou a apresentar uma certa recessão pelo lado industrial. O último indicador, essa barrinha amarela que saiu, já apresentou um número abaixo de 50 pontos, mostrando que o setor industrial
já perdeu força, já não consegue mais crescer. Né? Então, isso é um ponto que a gente vai comentar mais para frente, né? Mas é um ponto ali que impacta diretamente o crescimento e está muito ligado com a nossa taxa básica de juros. Né? E aí, entrando especificamente em Brasil, próximo slide, né? Talvez esse seja o principal ponto, né? Principal tema que impactou, né, os investimentos. Além dos pontos no cenário global que comentamos, né, temos aqui uma jabuticaba bem grande que aconteceu, né, nos últimos 3 meses ali, que impactaram drasticamente todos os investimentos. Então, não salvou nada praticamente. Renda variável caiu, né, a bolsa, né, vimos ali praticamente todos os títulos de renda fixa sofrendo marcação negativa, muito por conta deste quadro, né, fiscal. Só recapitulando, mas vocês já estão acompanhando isso no dia a dia, sai muito em notícia, né? O governo com o Congresso, né, encaminharam uma medida, né, para alterar o teto de gastos. O teto de gastos é a nossa âncora fiscal, né? E o mercado não aceitou bem isso, né? Poxa, você tem uma âncora e quando você precisa de dinheiro, você vai lá e quer alterar essa âncora, né? Então o mercado não digeriu bem, né? Os investimentos foram muito impactados por conta disso, né? O governo quer abrir um espaço fiscal agora, alterando o teto de gastos, né? Justamente para dar um auxílio Brasil, para fazer ali medidas, né, que engessam o orçamento no longo prazo, e isso acaba, né, prejudicando o curto prazo, prejudica a marcação no curto prazo. Né? Então, se eu fosse resumir, né, este foi o ponto central, né, que explica ali esta boa parte ali dos resultados que aconteceram ali nos títulos públicos e na Bolsa Brasileira. Né? A Bolsa Brasileira, principalmente, ela descolou muito da Bolsa Mundial. Né? Para a gente comparar ali o que foi de rentabilidade global e o que foi rentabilidade no Brasil, a nossa Bolsa ficou muito para trás, reflexo totalmente do quadro fiscal brasileiro. E foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Né? Todo mundo esperava que tivesse uma solução um pouco melhor. Os investimentos estavam caminhando nesta toada, da noite para o dia, né? Surgiu ali essa questão ali de alterar teto de gastos, de pagar um Auxílio Brasil maior do que o especulado anteriormente. Né? Era especulado R$300, aumentou para 400. Então, tudo isso foi impactando e aconteceu da noite para o dia. Por isso que o impacto foi tão grande assim nos títulos, nas curvas brasileiras nesses últimos meses. Um outro ponto, né, no próximo slide, como a gente pode ver, um outro ponto que trouxe também ali certa apreensão foi a questão da inflação. A inflação é um tema global, está acontecendo em todos os países do mundo, mas no Brasil com uma intensidade um pouco maior. E quando a gente olha o IPCA, em 12 meses, o IPCA está em 10,74, é muita coisa. Né? Considerando que a nossa meta de inflação é 3,5, o IPCA está muito acima disso. Né? E quando a gente destrincha, né, vamos olhar o que causou esta inflação. Quando a gente vai, o primeiro grupo, transportes, né, transportes contribuiu, né, dos 10%, transportes contribuiu 4,5%. Que é o primeiro grupo ali em 12 meses. Né? E transportes, basicamente, foi preço de gasolina. Né? A commodity saiu de um patamar, a commodity valorizou mais de 100% em 12 meses. Né? E isso impactou muito o preço da gasolina no mercado local, no mercado global. O segundo grande impacto foi a habitação. E a habitação tem, né, gás de cozinha, que ficou muito mais caro, e tem também energia elétrica, que ficou também muito caro. Por conta da nossa crise hídrica. Né? Então, 2/3 desta nossa inflação atual, ela foi basicamente oriundo de gasolina, preço de gás de cozinha, preço de energia elétrica. Não se espera que esta inflação, que a commodity, petróleo, né, valorize 100% em 2022. Então, o mercado já espera uma certa estabilização da inflação para 2022 em diante. Né? No próximo slide a gente consegue ver isso muito bem. Né? Temos ali essa linha em amarelo que mostra a inflação que o mercado espera para 2021. Né? E o que o mercado espera para 2022 é esta linha
né, em azul, né? Então, a linha em azul, o mercado está esperando uma inflação próxima de 4,5%, 5%. Né? E aqui, né, isto aqui é um gráfico de expectativas. Olha como o mercado foi surpreendido. Né? Então, lá no começo do ano, né, as nossas instituições financeiras como um todo, porque isso é uma média de mercado, né? Não é um número nosso, não é um número da GEVS, é um número do mercado. O mercado esperava, né, uma inflação de 4,5%. Agora o mercado já espera uma inflação de 10%. Né? As coisas foram acontecendo muito rápido. Né? E para isso, o Banco Central teve que começar o ajuste de taxa de juros, né? A nossa Selic, que começou o ano em 2% e vai encerrar o ano em 9,25%. Né? Um ajuste muito forte e esse ajuste vai continuar em 2022, né? Com a Selic podendo chegar ali próximo de 11,5%, 12%. Né? No próximo slide, né, a gente já tinha comentado isso, uma Selic muito elevada acaba jogando um pouco ali do crescimento para baixo. Né? O PIB do terceiro trimestre no Brasil já mostra esses sinais, né? Foi um PIB negativo, né? Assim como no segundo trimestre, né? Surpreendendo boa parte ali do mercado, mas com a Selic tão elevada, né? Ela contribui de um lado para controlar a inflação, para controlar as expectativas, mas de outro lado ela acaba jogando o crescimento para baixo. Tá? Então, isso que vem acontecendo. No próximo slide, né, a gente vê claramente como as expectativas também mudaram em relação a crescimento. Né? A linha em amarelo mostra, né, as expectativas em 2021. Né? Hoje, o mercado espera 5% ali de PIB. Né? É um número bom, porque saímos de uma recessão em 2020, então é um número de recuperação. Né? Mas quando a gente olha 2022, olha como que o gráfico vem se comportando. Né? No começo do ano, a expectativa era de um crescimento de 2,5%. Agora, a expectativa é de um crescimento de 0,5% apenas. Né? E esse número continua sendo revisado cada vez mais para baixo. Né? No próximo slide, a gente vê como se comportou de fato os títulos públicos. Este gráfico aqui mostra os títulos pré-fixados, Tesouro pré-fixado, LTN e NTNF. Né? Estão representados por este gráfico aqui, e esta linha aqui mais reta, né, mostra a taxa Selic. Né? E olha como que mudou o preço dos pré-fixados. Né? Lá no começo do ano, estava em um patamar entre 3% e 7%, né? Considerando aqui os vencimentos mais curtos para os vencimentos mais longos, e agora está no patamar entre 10% e 12%. Né? Toda esta marcação, se você está comprado neste título no curto prazo, e isso acontece, você toma toda a marcação negativa. Né? É inversa ao preço. Taxa é inversa ao preço. Né? Então, quanto maior a taxa, menor o preço. Então, por isso que teve uma marcação muito forte nos títulos públicos. Né? E o mesmo acontece, no próximo gráfico, a gente pode ver, o mesmo acontece com as NTNBs, que são os Tesouro, Tesouro IPCA. Você consegue encontrar ali nas plataformas como Tesouro IPCA. A mesma coisa, teve uma abertura de taxa. Né? Por um lado, tem sempre o lado positivo da história. Por um lado, foi ruim porque você sofreu essa marcação negativa no curto prazo. Né? Por outro lado, agora, você tem a oportunidade de comprar outros títulos, novos títulos com uma taxa muito melhor do que anteriormente. A gente sempre comenta, a Selic em 12%, ela é muito ruim ali para a economia, porque prejudica investimentos, afeta diversas cadeias ali ao redor da economia, mas para o rentista, agora você vai ganhar ali 12%. Se você olhar daqui para frente, você tem ali um carrego muito maior por conta deste novo cenário. Antes era 2%, agora está no patamar de quase 12% projetado para 2022. Então, por um lado ali, você sofre no curto prazo, por outro você tem possibilidades de fazer posições no longo prazo. Por isso, sempre sempre passamos essa ideia de pensar o investimento no longo prazo, principalmente quando se fala em aposentadoria.
Vocês possuem, né, um horizonte de tempo muito grande. Pode sofrer no curto prazo por conta de coisas, né, que acontecem ali da noite para o dia, cenário político que afeta, Covid, mas no longo prazo as coisas se mantêm em um patamar muito interessante, né? Agora, inclusive, né, melhorou um pouco mais por conta desta nova Selic, deste novo patamar de taxa de juros, né? No próximo slide, tem uma coisa ali que se destaca bem, né, que é o crédito privado. O crédito privado é um ativo que ele basicamente remunera, né, um spread sobre a taxa básica de juros, a Selic. Então, quando a Selic estava em um patamar de 4, né, lá no final de 2019, né, depois foi para 2, né, lá no começo de 2020, para você emprestar dinheiro para uma empresa, seja via debentures, seja via CDB, para um banco, né, você ganhava 2%, né, de Selic, mais o spread ali, que estava por volta de 1,5%. Né. Na soma, você ganhava 3,5% anual para você emprestar dinheiro para a empresa. Né. Agora, a figura mudou. Né. Agora você tem ali, né, uma Selic projetada em 12%, mais um spread de 1,5%. Você está falando agora de um retorno nominal de 13,5%, vamos arredondar assim. Então, crédito privado, neste novo cenário de taxa de juros, começou a fazer mais sentido, começou a se tornar mais interessante. Abriu-se uma janela de oportunidade que antes não existia e agora existe. Né? O outro ponto, né, um outro slide que a gente gosta de mostrar, né, é o da renda variável. Olha como foi, né, a renda variável no Brasil e no mundo. Né? Os 3 primeiros índices, S&P 500, Nasdaq e MSCI World, são bolsas globais, né? São as principais bolsas do mundo. E Ibovespa para cá são os nossos principais índices de investimento de renda variável, né, de ações locais. Né? E olha como, né, se comportou o mundo, né? E aqui com destaque para 2021, né, o acumulado no ano, né? Quando a gente pega o S&P 500, que é o principal índice americano, ele valorizou no ano 20%. Quando a gente olha o nosso Ibovespa, né, que é o nosso principal índice, ele caiu 14% até novembro, no ano. Né? Olha a grande diferença. Né? O que tivemos de diferente no cenário americano para o cenário local? Né? Os dois estavam saindo de uma grande recessão em 2020 por conta da Covid, então se esperava, né, uma forte alta em 2021, né? Sempre acontece assim, quando você tem uma grande depressão em um ano seguinte, geralmente tem uma certa recuperação. Na economia americana aconteceu isso. No Brasil não aconteceu isso. Né? Muito por conta desses fatores que citamos anteriormente. Né? Questão ali fiscal, questão ali política, né? Que não encaixa fundamento. Né? Como que você vai modelar aqui, colocando ali uma meia-culpa para o economista, né? Como que se modela um cenário político, né? que mudam de opinião da noite para o dia. Né? Então, isso complicou muito, né, essa questão de renda variável no Brasil. Né? Quando a gente olha, né, este gráfico, por um lado, fazendo uma análise fria, né, olha, por um lado, o Brasil ficou barato, porque não conseguiu acompanhar o mundo. Né? Enquanto o mundo valorizou 20%, o Brasil caiu 15% em renda variável. Olha, por um lado, então, as nossas empresas estão baratas. Né? Esta pode ser uma verdade, mas é parte da verdade. Né? No próximo gráfico, né, que a gente pode ver também. Do outro lado, né, mostrando o fluxo estrangeiro, considerando aqui, tá, a nossa bolsa hoje, 50% dela é basicamente investidor estrangeiro. Então, é muito importante este fluxo. Tá? O fluxo estrangeiro nos últimos 12 meses foi bem positivo. A nossa bolsa caiu, mesmo assim entrou muito dinheiro aqui. Tá? Então, o Brasil ele não conseguiu se beneficiar mesmo com fluxo positivo. Agora, pode ser que tenhamos um fluxo negativo. Tá? Então, tem esses dois lados da balança. Por um lado, a bolsa, notadamente, ela descolou do mundo, notadamente ela está barata. A gente pode ver isso até no próximo slide.
né, que mostra o índice preço sobre lucro do Ibovespa, né, ele está próximo da mínima histórica, né. Este gráfico aqui ele está muito próximo da mínima histórica, que mostra justamente, né, o quanto está barato, o quanto está caro o valuation, né, o valor das nossas empresas, né. E ele está muito barato. Tá? Então, por um lado, tem uma janela gigantesca de oportunidade. Por outro, tem toda essa questão no mundo de alta de juros nos Estados Unidos, que pode, de certa forma, impactar ali também, né? Ou tirar um pouco o ímpeto do Ibovespa nos próximos anos, né? Temos que colocar na balança, né? E quando vamos fazer este tipo de ponderação, né, sempre analisamos. O meu investimento é de curto prazo? Eu preciso do dinheiro para 2022 de imediato? Se não, né, vale a pena aproveitar essas janelas de oportunidade, né? Vale a pena se posicionar olhando no longo prazo, olhando os fundamentos da economia, por mais que sofra no curto prazo, você agora tem janelas de oportunidade que você consegue acessar muito bem. A gente sempre recomenda, né, na escolha de perfil, né, que não seja feita mudança de perfil com base, né, em resultados de curto prazo, né, porque isso acaba dificultando muito, né, a sua acumulação de capital. Eu dou sempre um exemplo, né? Se você sair, trocar o seu perfil mais agressivo no momento da queda, você realiza a perda, né? E quando você vai voltar para o seu perfil mais agressivo, porque o cenário de curto prazo melhorou, né, você acaba entrando numa cota cara. Então, você nunca consegue, né, abocanhar ali todo o resultado de longo prazo. Então, a dica eu acho que é uma regra de ouro. Sempre tente casar ali a escolha de perfil com o seu objetivo de longo prazo. Se você tem ali um objetivo de longo prazo, dá para você alocar no perfil um pouco mais agressivo, porque no longo prazo, a própria cota da GEVSA mostra isso, né? Os perfis no longo prazo mais agressivos tendem a ter uma overperformance, uma performance melhor do que os perfis mais conservadores. Então, esta é a regra de ouro, né? A GEVSA, inclusive, tem um ciclo de vida, né, que casa justamente isso, né? Olha, se você tem tempo para se aposentar, você está alocado no perfil mais agressivo. Se o seu tempo diminui, você cai gradativamente de perfil. E esta é a regra, de fato, para conseguir ali maximizar, né, o seu retorno no longo prazo, maximizar a sua cota no longo prazo, né? E por fim, no último slide, acho que eu já me estendi muito aqui, temos expectativas para 2022. Aqui é só resumindo, 2022 temos uma expectativa de uma Selic, ao final do ano próximo de 11,75. Tá? E isso vai jogar, né, a nossa Selic média em 2022 para próximo de 11,25. Né? Já em 2021, o que vimos? Né? A Selic no final do ano ela está em 9,25. Não temos mais reunião do Banco Central este ano, então a Selic vai estacionar em 9,25. Né? Só que, como a Selic saiu de um patamar muito baixo, a Selic média, ou CDI médio, ele vai encerrar o ano próximo de 4,40. Né? Não quer dizer que a Selic esteja em 9,5 e que o CDI no ano vai ser 9,5, né? Por conta dessas altas graduais. Né? Em termos de dólar, o que esperamos para 2020 e 2022? Né? Dólar é sempre uma variável muito difícil de você precificar, mas, né, com essa Selic tão elevada, esperamos um dólar um pouco menor do que o dólar atual. Né? A Selic elevada ela contribui para jogar o dólar um pouco para baixo. Em termos de crescimento, vamos ter um crescimento muito próximo de zero. Né? Uma inflação menor do que a de 2021, mas ainda assim uma inflação acima da nossa meta, que é de 3,25 para 2022. Né? Um desemprego ainda elevado, próximo de 12%. E lá nos Estados Unidos, né, a taxa básica de juros americana vai sair de um patamar entre 0 e 0,25 para o patamar de 0,50, 0,75, pelo menos. Essa é a nossa expectativa. Né? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu passo a palavra para o Diego, ele é o gestor da carteira, e ele vai comentar mais algumas questões relacionadas aos investimentos. Olha, muito obrigado. E, Diego, antes mesmo de você começar, eu vou pedir apenas um minuto para
colocar esse cenário, esse slide novamente de perguntas. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o Rony, que estava apresentando até agora, ou para o Diego, que vai começar a apresentar os resultados a partir de agora, aponte seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code, e lá você vai conseguir fazer essas perguntas, tá? As perguntas mais voltadas no final, nós vamos direcionar para o Rony e para o Diego responderem, e é assim que funciona aqui as perguntas, tá? Diego, vou deixar só mais alguns segundinhos, porque a gente teve muitos problemas lá no começo da reunião. Nós estávamos com problema para acessar, vocês também, acho que os participantes tiveram problemas, não sei nem se todos conseguiram acessar, mas o importante é que nós estamos gravando para mostrar isso para eles depois, e aí a gente até pensa em fazer uma nova rodada aí, de repente, para capturar todos os outros, tá? Pessoal, vou passar para o Diego, então. Diego, deixa eu só chegar onde nós estávamos. Perfeito. Obrigado, Wagner. Obrigado, Rony. Bom, primeiro, bom dia a todos. Acho que como foi bastante explanado aqui nesse início, tanto pelo Wagner como pelo Rony, a ideia é nós falarmos um pouco da carteira de investimentos, como a carteira tem se comportado diante desse cenário bastante adverso. E para olhar o resultado, é importante nós olharmos o resultado de 2021, mas não descartarmos aquilo que foi feito para trás. Como o próprio Wagner colocou no início, a performance histórica da Gebsaprev é bastante positiva, e esse ano de 2021 ela reflete um pouco desse cenário difícil, e comparado ao mercado, nós vamos ver como a fundação está posicionada. Olhando aqui 2021, nós temos um período um pouco atípico, onde os perfis com menos exposição a risco estão performando melhor do que aqueles com mais exposição em ativos de maior volatilidade. O que não é natural. O natural é você esperar, eu tomo risco para ganhar mais, e não é o que está acontecendo esse ano, mas quando nós olhamos para um horizonte um pouco mais amplo, um horizonte que condiz com o investimento de um fundo de previdência, isso é uma verdade e, claramente, tomar mais risco tende a dar maior resultado. Olhando aqui o ano de 2021, nós temos o perfil super conservador com a melhor performance, tem um desempenho nominal de 4,89, o que dá aproximadamente 130% do CDI. E, gradualmente, esse resultado foi diminuindo em relação ao aumento de risco, o perfil conservador com 3,32, o moderado com 1,46 e agressivo e super agressivo no campo negativo, perdendo 0,13 e 1,84, respectivamente. Esses dados estão acumulados até o dia 7 de dezembro. Olhando o longo prazo, 12, 24 e 36, acho que vamos passar para 36 meses para facilitar um pouco a análise, nós vemos realmente como a tese de quanto mais risco, mais retorno funciona no longo prazo. Aqui nós temos o super conservador com um desempenho de 12% nominal, que dá aproximadamente 90% do CDI, o conservador com 130% do CDI, moderado com 180% do CDI, até o agressivo com 200% do CDI. O perfil super agressivo ele foi criado em fevereiro de 2020, então ele não tem essa janela de 36 meses e nem a de 24 meses completa, mas durante o seu período de existência ele entregou 163% do CDI. O resultado acumulado, mesmo com esse ano de 2021 bastante difícil, é positivo e praticamente entrega todas as suas metas nos mais diferentes perfis e nas diferentes janelas de observação. Por exemplo, o retorno, o objetivo que se busca com esses perfis é 100% do CDI no super conservador, 115% no conservador, 128% no moderado, 140% no agressivo e 160% do CDI no super agressivo. Acho que um grande ponto de destaque aqui, o único perfil que não atingiu o objetivo foi o super conservador, refletindo um pouco do que foi em março de 20, porque mesmo nesse período difícil, o super conservador tem conseguido entregar a sua meta. A grande dificuldade, o grande estresse aconteceu em março de 20, onde todos os ativos financeiros
sem exceção, foi o momento onde a pandemia efetivamente foi descoberta, vamos dizer assim, quando a pandemia tomou corpo e se espalhou pelo mundo, foi o mês fatídico, onde nós tivemos 3 circuit breaks na Bolsa, onde a Bolsa encerrou as atividades em 3 dias seguidos, onde nós tivemos os títulos públicos indexados, inclusive a Selic, ou seja, os ativos livres de risco tendo rentabilidade negativa, o próprio real perdeu muito valor, praticamente todos os ativos acabaram tendo impacto negativo em março e acabou refletindo no superconservador, o que é extremamente fora do normal. Mesmo em períodos como este, há uma tendência do superconservador proteger o capital e é exatamente o que ele tem feito desde então. Bom, no slide seguinte, a gente vai poder entender um pouco do porquê, por exemplo, agressivo e super agressivo está negativo e porquê os perfis e moderado está praticamente no 0 a 0. Essa é uma comparação da rentabilidade da Gepsaprev, que se nós olharmos na ponderação de todos os perfis, hoje ela teve ela mantém um retorno, a fundação como um todo, de 0,30 positivo nesse ano, contra, por exemplo, indicadores de mercado que tiveram uma performance bem ruim. O IMAB, que é o Índice de Títulos Públicos Indexados à Inflação, aquele famoso que o Rony colocou, Tesouro IPCA, as famosas NTNBs, elas estão com rentabilidade negativa. Por mais que a gente fale em renda fixa, título público pode apresentar rentabilidade negativa. Então, o acumulado desses títulos até novembro é de menos 1,49. O índice de fundos imobiliários, que é uma referência para a pessoa física que compra muito fundo imobiliário por questão de isenção fiscal, também está com 10% negativo esse ano, refletindo o resultado ruim do mercado. A Bolsa caindo 14%. Isso tudo, em geral, renda fixa negativa, imobiliário negativo e bolsa negativa. Ou seja, os locais, as estratégias de investimentos que podem ser adotadas pelas fundações estão negativas. Então, é natural que as fundações tenham uma performance abaixo da expectativa. A Gepsaprev, de forma independente, está performando com 0,30, mas a média das fundações, de outras fundações com a mesma característica, as fundações fechadas, com retorno praticamente nulo de 0,01 nesse acumulado do ano, e a média das fundações abertas, ou seja, aqueles PGBLs que estão presentes nos bancos, em geral nos grandes bancos, que são as entidades abertas de previdência, com uma rentabilidade média de 2,45 negativa, também caindo. Então, olha como realmente o mercado como um todo foi muito impactado e a Gepsaprev tem conseguido ter uma performance um pouco melhor. E tem um detalhe importante que precisa ser observado. Quem define quanto que a Gepsaprev tem de bolsa são os participantes, é a escolha dos participantes. Tanto que se nós olharmos hoje, a Gepsaprev tem em torno de 25% em bolsa, porque a maior parte dos participantes está em moderado. A média das fundações que são comparadas à Gepsaprev tem 13% de bolsa, ou seja, metade. A Gepsaprev tem conseguido entregar maior rentabilidade, tendo muito mais risco, porque os participantes optaram por estar ali em renda variável. O que é mais comparável é as entidades abertas de previdência, que tem algo entre 15% a 30% dos mandatos balanceados, mais em linha com a fundação. No slide seguinte, nós vamos conseguir ver exatamente isso. Hoje, os participantes da Gepsaprev, no geral, optam por estar no perfil moderado. 60% das pessoas estão no perfil moderado, e que é um perfil que carrega 25% na bolsa. E que tem uma volatilidade, ou seja, uma oscilação na sua cota de algo como 9%, que é bastante significativo, e por isso é esperado momentos como esse de maior estresse de mercado ter impactos relevantes na carteira. Hoje, a carteira dos perfis, lembrando que nós temos 5 perfis além do perfil ciclo de vida, ela se divide da seguinte forma. O superconservador está 100% concentrado em renda fixa, em ativos com baixa volatilidade. O conservador tem algo como 85% em renda fixa e 15% em ativos com um pouco mais de risco, seja bolsa ou investimentos estruturados. Estruturados, em geral, são fundos multimercados. O moderado tem 65% aproximadamente em renda fixa e o restante em ativos de risco, agressivo 43% e o super agressivo somente 25% em renda fixa. Então, esse é um panorama de como a fundação está distribuída entre as alocações e que reflete um pouco desse desempenho um pouco mais difícil nesse ano de 2021.
Entendi, a fundação hoje tem essas alocações e como essas alocações estão se comportando versus o mercado. Para isso, a gente divide a carteira em 4 grandes estratégias. Como eu disse, renda fixa baixa vol, renda fixa média volatilidade, médio risco, renda variável e estruturados. No slide seguinte, a gente vai ver como esses agrupamentos de estratégias estão performando versus os indicadores de mercado. São fundos que, inclusive, estão disponíveis para qualquer tipo de validação, busca de informações é disponível publicamente no próprio site da CVM. Então, o GEPSA-Prev azul, ele traz um pouco dessa renda fixa com baixa volatilidade. E o objetivo dele é bater o CDI. E a gente tem visto que ele tem dado bem mais do que o CDI. Ele está com 4,77 contra 3,60 do CDI acumulado. A renda fixa médio risco, que é o fundo GEPSA amarelo, que ela tenta superar um mix entre títulos públicos com risco e CDI, que é 50% CDI e 50% IMAB, também tem tido um spread bastante significativo, ou seja, também tem superado sua meta. Os estruturados, que são os multimercados, têm que superar o índice de hedge funds da Ambima, que é a melhor referência, que agrupa todos os multimercados disponíveis na indústria, e também tem conseguido superar via o fundo laranja. E a parcela de ações, apesar de uma queda brusca de 8,90, tem caído muito menos do que o Ibovespa, que está caindo 14%, gerando um alfa de 5,5% em relação ao benchmark. Então, nós conseguimos ver aqui que as estratégias da GEPSA-Prev têm performado melhor do que as estratégias comparáveis de mercado, e isso reflete no resultado mais positivo dos perfis, numa média melhor do que as entidades abertas dos bancos e que as próprias entidades fechadas de previdência. No slide seguinte, nós vemos justamente essa distribuição. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, por que a performance é boa? Porque a velha máxima dos investimentos a gente aplica a rigor na GEPSA-Prev, que é justamente a diversificação, não colocar todos os ovos na mesma cesta. A GEPSA-Prev hoje, dentro dessas 4 macroestratégias, divide seus investimentos em 65 fundos distintos. Então, existem fundos com característica de proteção de inflação, existem fundos com característica de investimento no exterior, existem fundos mais estruturados de crédito imobiliário, de private equity, existem fundos multimercados com viés mais de arbitragem, com viés macro, com viés long e short, long buys, existem fundos de renda fixa de crédito, de risco de mercado, que buscam operar a inclinação da curva de juros. Então, aqui nós vemos como essa ampla diversificação resulta em dados mais positivos e em performance muito melhor do que a média da indústria. Então, esse é um panorama importante para vocês saberem que realmente a carteira tem essa tese, e aqui é onde nós fazemos a dinâmica, onde nós compramos, aumentamos estratégias, reduzimos gestores. Nós fizemos um movimento bem grande de redução na Bolsa desde julho, quando a Bolsa chegou nas máximas de 128, 130 mil pontos, nós vendemos posições em renda variável, diminuímos, trouxemos para um nível abaixo do ponto neutro. Lá atrás, quando a Bolsa tinha batido 60 pontos, 68 mil pontos, a gente comprou bastante posição. Então, essa dinâmica dentro da carteira é muito importante, além da diversificação. São 2 grandes fontes de retorno para a carteira de investimentos. E olhando a perspectiva para 22, a ideia é mantermos, no próximo slide a gente vai ver que a ideia é mantermos essa alocação bastante diversificada, mas tomando um pouco menos de risco nos perfis, principalmente conservador, moderado e agressivo, onde ocorrerá uma redução na exposição em bolsa, tá? Conservador, moderado e agressivo podem reduzir a bolsa. O super agressivo é para aquele participante mais jovem, é para aquele participante que tem apetite. Então, ali, aquele participante que está optando pelo super agressivo, ele tá ciente do risco que ele pode tomar em busca de um resultado muito melhor. Os outros perfis, claramente, também têm sua exposição a risco elevada, mas a ideia é reduzirmos um pouco essa exposição na bolsa para aproveitar essa renda fixa bastante atrativa, como o Rony mostrou, uma renda fixa que, por si só, deve entregar algo perto de 12%. Então, essa é um pouco da nossa cabeça para 22, vamos diminuir um pouco a volatilidade e vamos aproveitar esse cenário mais vantajoso para a renda fixa e continuar com essa gestão diversificada e bastante dinâmica do portfólio. Então, acho que a ideia que eu queria passar para vocês de forma bem breve era isso. Eu estou à disposição para detalhar, se vocês quiserem explorar algum tema mais específico, é só mandar a perguntinha ali pelo QR Code que o Wagner mostrou. E eu queria agradecer a participação de todos e me colocar aqui à disposição para estar esclarecendo algumas dúvidas, assim como o Rony também.
Obrigada, Diego. A gente tem bastante dúvidas aqui. Eu vou tentar priorizar as que estão sendo mais curtidas, tá? Até para a gente otimizar o tempo. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é se é hora de trocar o perfil de investimento. Tá. Lembrando um ponto importante, tá, Natália? Acho que o perfil de investimento ele tem que refletir um pouco da sua expectativa, do seu horizonte de investimento. Então, isso vai depender de quanto tempo você está planejando usar esse recurso. Qual que é o seu apetite a risco para essa carteira? O importante é todo mundo ter a ciência de que os perfis por si só já estão diminuindo um pouco a volatilidade e que os perfis mais conservadores, tanto superconservador como conservador, vão ter um nível de retorno muito mais dentro da expectativa que o brasileiro está acostumado, de 10%, 12% ao ano, do que tinha anteriormente. Então, lógico, se o perfil conservador deve entregar 10, 12, 150, 160% CDI que se mira no perfil agressivo e superagressivo busca um retorno ali de 15, 16%. Então, acho que é importante ter essa sensibilidade. Antigamente, o superconservador entregava 2, 3%, agora ele vai entregar 10, 11%. E o superagressivo, que antes entregava 6, 7%, deve mirar alguma coisa como 15, 16%. Então, acho que tem que estar ciente desse movimento e, sem dúvida, o seu apetite é o que vai dar o direcionamento se você precisa ou não tomar risco. Perfeito. Próxima pergunta que a gente tem aqui é como o cenário eleitoral de 2022 pode impactar os investimentos? Nessa eu passo para você a palavra. Vamos lá. A gente faz alguns estudos, né, de anos eleitorais. Né? Anos eleitorais, geralmente, né, são um pouco mais voláteis do que os anos não eleitorais. Né? Então, isso é o que a gente pode esperar. Um pouco mais de volatilidade, né? Mas aqui fazendo uma ressalva, volatilidade pode ser um negócio, né? Uma pimenta muito boa na hora de montar a posição também, né? Que a volatilidade ela é tanto para cima quanto para baixo. Né? Vamos esperar um ano mais volátil, né? As coisas ainda não estão bem encaminhadas. Hoje temos, falando francamente, né, temos 2 candidatos que estão disputando ali o segundo turno. Pode ser que surja mais candidatos, pode ser que melhore um pouco a percepção de risco ali, né? Melhore um pouco todo este ambiente eleitoral. Né? O que a gente pode afirmar ali é que vai ter um pouco mais de volatilidade, sim, né? Mas pode ser que essa volatilidade faça com que janelas de oportunidade surjam para fazer alocações melhores, pensando num horizonte de tempo um pouco maior. Perfeito, obrigada, Rony. Vou partir para a próxima pergunta. Com a alta de captação dos fundos de crédito privado e o spread caindo, vocês acham que vale a pena o risco de crédito para ganhar somente entre 1% e 2% acima do CDI? Bom, ótima pergunta. Realmente, o mercado de crédito, ele reflete um pouco dessa falta de alternativas que aconteceu nos últimos meses. Nos últimos meses, com a queda brusca dos ativos de renda fixa, dos títulos públicos, com a queda brusca da Bolsa e dos fundos multimercados, o mercado correu para o crédito. Então, foi uma corrida para essa classe de investimentos que reduziu bastante os spreads. Há uma tendência de, com a economia crescendo menos, e há essa possibilidade realmente, a gente viu, o Rony mostrou anteriormente, que o crescimento vai reduzir de forma drástica. Com esse crescimento menor, há uma tendência desses spreads se recuperarem. Então, eu acredito que agora, nesse momento, talvez o crédito esteja com o spread um pouco mais apertado, mas ele deve melhorar no ano que vem, deve ter uma leve recuperação e se tornar uma classe de investimentos novamente bem atrativa. Perfeito, vou partir para a próxima pergunta. É indicado uma posição maior em renda fixa, considerando o cenário de aumento de taxa de juros? Considerando, sim, é indicado, tanto que nós estamos fazendo isso com a redução da bolsa no perfil conservador, moderado e agressivo. A renda fixa, ela te traz, apesar da renda fixa não ser renda fixa, muitas vezes, porque ela pode ser negativa, ela traz volatilidade, é um risco muito menor do que a renda variável, então vamos aproveitar esse cenário de alta para manter as carteiras menos voláteis. Perfeito.
Próxima pergunta, qual a visão para 2022 da Gebsa-Prev referente à exposição a fundos atrelados à moeda estrangeira? A ideia, na verdade, a Gebsa, legalmente, você tem uma restrição que é de 10%, tá? Então, a legislação para os fundos de previdência, ela limita 10% do investimento no exterior. E a nossa percepção em relação ao mercado é que com essa nova dinâmica de incentivo nos Estados, de pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, com toda a nossa bolsa e o nosso juros bastante elevado, a gente vai ter um carrego melhor para quem investe dólar e, portanto, essa posição, isso força com que a moeda estrangeira pode cair em relação ao real. Então, a nossa visão é que realmente o câmbio venha um pouco para baixo. Esse câmbio para baixo nos faz tomar uma decisão de não ficar posicionado no câmbio. Então, o câmbio a gente usa muitas vezes para redear a parte de renda variável, ou seja, para diminuir um pouco o risco da bolsa, mas no momento que a gente acredita que esse câmbio venha para baixo, a nossa tendência é não ter posições relevantes. Lógico, um pouquinho ali sempre tem por causa da tese da diversificação, mas nada muito significativo que poderia afetar o desempenho da carteira. Perfeito. Próximo comentário e a pergunta que a gente tem aqui é: o mercado vai continuar conturbado? Vocês vão se manter engessados como se estiveram ao longo de 2021? Ou é possível revisar com mais frequência as estratégias? E aí eu acho que seria legal vocês comentarem um pouquinho de como acontece esse processo, qual é a periodicidade que o comitê se reúne. Perfeito, Natália. Acho que o ponto principal aqui é que a posição, ela parece um pouco menos, vamos dizer assim, menos dinâmica, mas na realidade é uma grande dinâmica dentro da carteira. As posições chegaram a ser 20% ao longo do ano, superior em renda variável no começo do ano, e hoje elas estão abaixo do ponto neutro. Isso reflete em um movimento de saída de mais de 100 milhões de renda variável. Então, a carteira, sim, ela tem essa dinâmica. O comitê se reúne no mínimo mensalmente para discutir essas posições, e a carteira oscila bastante. O que não podemos é simplesmente zerar, por exemplo, a posição em renda variável, porque, como eu mostrei, os próprios participantes da Gebsa-Prev têm um perfil moderado. Então, por mais que a gente possa reduzir essa posição em bolsa, a gente não pode zerar ela. Então, a carteira já tem essa dinâmica e a gente pretende manter ela, fazer esses movimentos táticos ao longo de 2022. Logicamente que com o cenário eleitoral, talvez esses movimentos ainda sejam mais rápidos e precisam ser feitos com maior frequência. Mas a dinâmica na carteira hoje da Gebsa-Prev é muito superior ao que se tem disponível, por exemplo, em fundos de previdência, no mercado, onde realmente as posições ficam estáticas. Obrigada, Diego. Próxima pergunta, em relação aos spreads. Se os spreads se recuperarem, a marcação a mercado trará uma rentabilidade negativa no curto prazo para o crédito privado. Não seria melhor esperar? Exatamente, muito bem colocado, porque o crédito, por isso que a gente não vem fazendo movimentos agora no crédito, tá? A gente tem mantido a posição que já tem, que é um carrego importante, mas como a taxa de juros também subiu, então o próprio carrego do papel já está mais positivo. Então, e o crédito privado tem um duration menor, ou seja, tem um prazo menor. Então, por mais que o spread esteja subindo, o carrego da taxa de juros hoje, do tamanho que está, já é suficiente para vamos dizer assim, reduzir o impacto da marcação a mercado da abertura do spread. Então, o que nós temos deve andar bem, deve sofrer um pouquinho com o spread, mas vai ser compensado pelo carrego, e a ideia é realmente entrar no momento onde o spread já vai estar mais alto. Nós não vamos entrar agora, vamos esperar um pouquinho para aumentar essa posição. Perfeito. Próxima pergunta que eu tenho aqui: o que o gestor está realizando, dado este novo cenário de taxa básica de juros mais elevada? O nosso foco principal tem sido na parte de renda fixa, proteger da inflação. Então, a nossa carteira teve uma redução de duration na curva de juros, justamente para reduzir o impacto da marcação a mercado. E focamos realmente na compra de ativos que remuneram a inflação de alguma forma, porque nós acreditávamos que a inflação estava mais forte do que o mercado previa inicialmente.
Lógico que isso minimizou as perdas, a gente vê que a renda fixa tem entregado um bom spread, tanto no fundo azul como no fundo amarelo, resultado desse movimento mais tático. Daqui para frente, o que nós vamos fazer com a queda da inflação, voltar a ter posições em juros mais nominais, ou seja, comprando talvez um pouco de pré-fixado, um pouco das NTNBs mais de curto prazo. Então, acho que a ideia é realmente a gente aproveitar esse cenário e recompor posição na renda fixa, priorizando em alguns momentos inflação e priorizando outros momentos com juros nominal diretamente. Perfeito. Última pergunta para a gente encerrar, eu deixei passar uns minutinhos porque a gente começou posteriormente. Vocês não acham que agora que a Bolsa caiu, não seria exatamente o momento de aportar mais em Bolsa? É uma boa perspectiva, mas o problema é que a gente tem um cenário eleitoral extremamente incerto para o ano que vem. A gente ainda vive um período onde nós vimos o tamanho que a PEC dos precatórios trouxe para o mercado. E a gente está chegando perto da eleição e mais medidas, tanto do Executivo como do Congresso, medidas mais populistas, podem ser adotadas. Então, a gente não consegue ter uma percepção clara de que a Bolsa chegou no fundo do poço. É lógico que ela pode ter essa possibilidade. O que nós estamos fazendo é, aproveitando a renda fixa para deixar os perfis que têm menos assunção a risco mais conservadores, e, por outro lado, vamos manter o super agressivo, por exemplo, com o que já tinha antes de renda variável para capturar esse efeito da Bolsa no longo prazo. Então, a ideia é realmente fazer uma gestão um pouco mais conservadora em determinados perfis e até mais agressiva em outros perfis. Então, e surfar esses dois mundos, vamos dizer assim, o mundo das pessoas que enxergam que está barato e, ao mesmo tempo, o mundo daquelas pessoas que querem uma preservação de capital maior. Perfeito, obrigada, Diego, obrigada, Rony. Essa sessão, ela foi gravada, tá? Então, pedimos desculpas aí novamente pelos problemas técnicos no início. Para quem não conseguiu acompanhar, a gente vai disponibilizar a todos os nossos participantes o link com a gravação. Cobrimos todas as dúvidas aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida adicional, pode direcionar para o nosso e-mail de atendimento, que é o gebstaprev@ge.com. E aí a gente direciona, vai responder aí os questionamentos de vocês, e se precisar a gente direciona também para o Rony e para o Diego. Obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigada, Diego, obrigada, Rony. Obrigado, boa tarde. Obrigado.